Olá, sejam muito bem-vindos a essa aula de análise de memorial. Antes de mais nada, eu preciso contextualizar para vocês o contexto dos memoriais, para que vocês entendam os princípios pelos quais eu analiso um memorial. E, gente, a gente tem que levar em consideração que os memoriais, eles são a peça com maior escassez de atenção no processo. O que isso significa? O processo, quando chega na fase dos memoriais, seja em primeira ou em segunda instância, ele já caminhou praticamente todo. Todas as provas já foram produzidas, já teve inicial, já teve contestação, impugnação. E aí, quando chega nessa fase dos memoriais, muitas vezes, inclusive, a decisão já está até pronta. Isso acontece principalmente na segunda instância. Então, quando chegam os memoriais, quando eles vão ser apresentados, a decisão provavelmente já foi tomada e o julgador ele não tem nem mais tempo para analisar aquela peça, porque ele já teve que analisar o processo todo. Sabe aquela sensação de que, nossa, mas eu já tive que fazer um esforço danado para analisar esse processo, será que essa peça vai mudar alguma coisa mesmo? Isso nada mais é do que um viés cognitivo. E esses vieses cognitivos, eles interferem muito na nossa tomada de decisão. Porque o nosso cérebro, ele funciona de uma forma um pouco diferente do que a gente imagina. Porque a gente imagina que o julgador, ele é uma pessoa imparcial, que ele é uma pessoa que ele não vai ter emoções envolvidas ali. Só que isso é inconsciente. Então, se o julgador, ele sabe que ele já teve que fazer um esforço ali para analisar todo o processo e na hora que ele pega o memorial, ele começa a ler e percebe que aquilo ali é mera repetição do que já está no processo, muito provavelmente ele não vai ler aquela peça. Porque ele tem milhares de processos para julgar, são aproximadamente 9 por dia, conforme a Justiça em Números já nos revelou. Então, essa petição que vai chegar para ele, muito provavelmente ela vai ser ignorada, principalmente se já tiver julgamento agendado, como acontece em segunda instância, e muitas vezes o advogado vai na véspera do julgamento despachar e entregar o memorial para ele ter que ler até o dia seguinte. E esses memoriais, eles muitas vezes têm 10, 15, 20 páginas e o julgador tem lá várias outras peças para analisar. Então, a gente tem que entender que os memoriais, eles são sim uma peça com muita escassez de atenção, muito pouco lidos. Então, por isso, eu desenvolvi a metodologia do Memoriais de Impacto, que é o meu treinamento completo para vocês fazerem memoriais de até 3 páginas, mas o ideal é uma página, memoriais visuais, assim como que eu vou analisar aqui com vocês hoje, que literalmente chamam a atenção para o julgador, para o seu argumento mais forte e que pode ser decisivo para ele mudar eventual decisão que ele tenha tomado ou simplesmente confirmar uma decisão que ele tenha tomado, porque você não tem como saber se ele está julgando procedente ou improcedente de antemão, mas você tem como trazer para os olhos dele, num primeiro momento, aquelas informações principais com poucas páginas, principalmente se esse memorial for acompanhado de um despacho. Aí é mais um motivo para você buscar fazer os memoriais o mais objetivo possíveis, porque aí você consegue ir acompanhando com o julgador ali naquele despacho e mostrando para ele aquilo que ele precisa observar. Então, tenham em mente que o objetivo dos memoriais é despertar a curiosidade para voltar para determinada peça no processo ou simplesmente confirmar aquela decisão que ele já está tomando. E como você está advogando, você precisa garantir que o seu argumento mais forte prevaleça. Então, é isso que a gente vai ver como fazer aqui com um caso de memorial a ser apresentado para o STJ. Então, a cada memorial que você for fazer, você precisa pensar primeiro no seu leitor. Quem é o leitor de uns memoriais no STJ? São os ministros. E os ministros, eles já têm um outro contexto, diferente da primeira instância e diferente da segunda instância. Os ministros do STJ, eles têm o contexto de que eles já têm a súmula 7 de respaldo. É como se eles tivessem ali um guarda-sol. É a súmula 7. Eu não preciso analisar nada que for fato e prova. Se você começar a falar de fato e prova dos memoriais, eu já sei que eu não vou precisar ler e eu já vou logo indeferir ali, eu já vou pular porque tá falando de coisas que eu não preciso ler. Então, a gente tem que ter esse cuidado em todas as peças, né? Recurso especial, extraordinário, agravos para tribunais superiores e também, da mesma forma, nos memoriais.
Por isso que hoje eu vou mostrar para vocês aqui o memorial destinado ao STJ e vocês vão ver como que a gente entrega exatamente aquilo que eles querem. Porque no STJ a gente está ali para tratar de dissídio jurisprudencial, de entendimento jurisprudencial, de violação à lei federal. E é isso que a gente tem que trazer nos memoriais direcionados ao STJ. Não é hora da gente ficar nos delongando, porque eles têm muitos processos para julgar. Imagina que é o país inteiro recorrendo para o STJ. E é a hora da gente destacar exatamente aquilo que eles precisam para julgar. Como se a gente estivesse mostrando que a decisão óbvia e lógica no processo é ele te julgar procedente para você. É ele julgar procedente o seu caso, porque você mostrou para ele, por A mais B, em poucas páginas, que tudo que ele precisa para julgar de forma coerente com a legislação do país está ali nos seus memoriais. Então vamos lá ver como que isso foi feito nesse caso aqui. Bora lá. Então vamos lá. Esses daqui são os nossos memoriais e observem como que ele tem uma estrutura na página inicial de trazer aqui o contexto e o objeto dos embargos. Aqui a gente está falando de memoriais apresentados em embargos de divergência, tá bom? E aí, olha só, a gente tem duas caixas de texto mostrando de forma muito objetiva o contexto do processo e o objeto dos embargos. Então a gente tem: em sentença transitada em julgado, a empresa foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre a parte que decaiu do pedido. A empresa apresenta embargo de divergência buscando alterar a base de cálculo dos honorários. Alega desproporcionalidade, pois o valor dos honorários estabelecidos supera o benefício econômico obtido na ação. Então, o que a gente tem mostrando aqui? É uma controvérsia. É uma controvérsia só que precisa ser analisada. É a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que aqui eles estão alegando desproporcionalidade por conta do valor dos honorários superar o benefício econômico da ação. Então, olha só, gente, os títulos, eles já levam esse ministro para a conclusão que a gente precisa que eles cheguem. Olha só. Impossibilidade de revisão do título executivo, apreciação definitiva em segunda instância, em conformidade com o entendimento do STJ. O que eles querem no STJ? Eles querem ver como que eles têm decidido. Eles têm decidido se os honorários superarem o benefício econômico da condenação. Existe desproporcionalidade? A gente precisa mostrar isso. Então, a gente colocou aqui uma jurisprudência citada como uma coluna de suporte, jurisprudência do STJ, entendimento da segunda sessão do STJ, destacado aqui: fixados os honorários no processo de conhecimento em percentual sobre determinada base de cálculo, não pode o juiz, na fase de execução, modificar, que é tudo que está destacado. A gente destaca exatamente aquilo que quer, a conclusão que a gente quer que o julgador chegue. Então, qual foi o objeto dos embargos? Falar que tem desproporcionalidade. Aqui a gente está querendo falar que não tem essa desproporcionalidade, porque o STJ não pode modificar o percentual depois que ele já foi fixado. É isso que a gente está falando aqui. Título executivo, após transitado em julgado, não pode ser modificado. A aplicação da súmula 83 do STJ, o que o STJ ama, a aplicação de súmula dele. A gente traz aqui. Vocês observem que eu não fiz nenhuma narrativa de trata-se o caso, é isso, é aquilo. Não falei nada de fato. Só falei o objeto e ponto. E tô mostrando a fundamentação legal. Súmula 83. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Então, se o tribunal já tem a orientação no mesmo sentido da decisão, não precisa nem conhecer do recurso. Então, aqui a gente está pedindo o não conhecimento desses embargos. E o não conhecimento monocrático, né? Necessidade de não conhecimento dos embargos de divergência, não cabimento de embargo de divergência. Então, olha só. Argumento mais forte primeiro, impossibilidade de revisão do título executivo, tá? Que é o entendimento do STJ. Olha como segue uma linha de raciocínio lógica que leva o ministro para a conclusão mais coerente que ele pode adotar nesse momento. A aplicação da súmula 83, é o segundo argumento por logicidade aqui, não cabimento dos embargos. E, por consequência, esses embargos não são nem cabíveis, porque eles não têm que ser nem conhecidos. Não cabem embargos de divergência quando o acordo é embargado. Então, esses daqui são dois
Porque o que acontece? A gente tem a possibilidade de ter, isso aqui é conhecimento de processo, o não conhecimento monocrático, ou se avançar para o conhecimento, a gente tem o não provimento lá no mérito. A gente quer, primeiro, que esses embargos não sejam nem conhecidos, tá? Então, por isso que a gente colocou esse argumento antes. E aí, logo depois, a gente já foi para o não conhecimento do recurso especial. Ó, não cabimento de embargo de divergência e necessidade de não conhecimento do recurso especial, que é meio que o argumento subsidiário. O STJ já entendeu que não cabe embargo de divergência quando o acórdão embargado sequer adentra no mérito do recurso especial por aplicação analógica da súmula. Isso aqui é o outro argumento que foi deduzido também lá dentro da resposta aos embargos de divergência, tá bom? Ó, então, entendimento do STJ pela aplicação da súmula 315, não cabe embargos de divergência quando o acórdão embargado ou paradigma sequer adentra no mérito. Esse aqui é o outro argumento e o pedido de forma muito objetiva. Então, a gente vê aqui que a gente tem uma formatação leve, nada carregado, sem meme, né, pessoal? Sem nenhuma coisa que agrida aos olhos do julgador que está acostumado com uma formatação mais textual, mais minimalista. A gente tem aqui o uso de colunas de suporte que vão chamar a atenção para pontos importantes para o julgador. A gente tem o uso de títulos e subtítulos específicos, ao invés de ficar naquela dos fatos do direito do pedido. A gente tem realmente uma peça que chama a atenção pela sua logicidade, que é exatamente o que vocês precisam fazer nos memoriais. Vocês precisam fazer o julgador bater o olho e falar assim: é lógico que eu vou decidir nesse sentido, sem nenhuma barreira na comunicação. Esse é o grande pulo do gato de petições vencedoras, de memoriais vencedores. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o Memoriais de Impacto por dentro para que vocês possam conhecer e quem quiser se inscrever nessa metodologia e entender com diversos outros casos práticos como aplicar isso na prática, porque aqui a gente viu um do STJ. Aqui dentro do Memoriais de Impacto vocês vão ver com memoriais apresentados em sede de primeira instância, segunda instância e assim por diante, diversos casos para vocês se inspirarem, formatações diferentes, representações visuais, para vocês entenderem o potencial que vocês têm para fazer memoriais que realmente revertem causas perdidas. Então, aqui a gente tem todos os módulos. O Memoriais de Impacto é um curso objetivo, prático, que você consegue em uma tarde consumir todos os conteúdos e já aplicar na sua prática. Então o objetivo dele é realmente que você coloque a mão na massa no mesmo dia. Por isso que as aulas são super objetivas e elas são totalmente voltadas para que você consiga fazer memoriais vencedores com muita prática, com vocês entendendo o ouro por trás desses memoriais. A gente também tem uma aula aqui sobre o despacho, com técnicas para você despachar de forma estratégica e persuasiva. A gente tem aula de imersão em ChatGPT, que é a nossa aula, assim, mais ouro, que eu vou te mostrar como subir os documentos do seu processo no ChatGPT e dar comandos estratégicos para que você possa construir memoriais de forma mais visual, mais objetiva, porque muitas vezes a gente tem essa trava na hora de saber, mas o que de fato eu preciso colocar nos meus memoriais? Por isso que esses comandos que você vai dar para a inteligência artificial, eles são tão chave, porque ali ela vai conseguir fazer a extração dos argumentos mais fortes para você, conseguir representá-los visualmente e você também vai ter essa orientação da inteligência artificial. Eu te mostrei como fazer tudo isso aqui dentro do Memoriais de Impacto. E você também vai receber os modelos de memoriais, como esse que eu acabei de te apresentar aqui agora, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui do Memoriais de Impacto na descrição e já te considero bem-vindo. Seja bem-vindo a esse mundo das petições vencedoras, dos memoriais de impacto, dos memoriais vencedores. Um abraço, até o próximo vídeo.